Professor, e se o porão estiver pressurizado? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia. No vídeo de hoje eu respondo uma pergunta de um dos nossos inscritos, que é um dos alunos de uma das disciplinas, que percebeu uma coisa muito interessante. No vídeo que está aqui em cima, eu fiz uma longa explicação inicial, diga-se de passagem, sobre a composição da deformação da chapa do fundo de uma embarcação e da quilha de uma embarcação em função de diferentes condições de carga. É um dos vídeos que inicia o conteúdo mais difícil da formação de um engenheiro naval, que é a composição das deformações a bordo de uma estrutura complexa. E daí eu deixei 3 casos bem explicados e disse que o quarto caso me parecia impossível, que era o caso onde a quilha se deformava para dentro do casco e a chapa do fundo se deformava para fora do casco. E aí o aluno mandou essa pergunta que está aqui embaixo. Olha que interessante. Professor, se eu tiver uma pressurização negativa do compartimento de carga, eu não posso ter essa combinação de deformações, ou seja, a quilha se deformar para dentro do casco e a chapa do fundo se deformar para fora do casco? E eu sou obrigado a dizer que o aluno está 100% correto. Ou seja, se eu tiver uma pressão negativa no interior de carga, ou no tanque de carga, ou seja, eu tiver um semivácuo no interior do tanque de carga, a diferença entre a pressão interna e externa pode ser amplificada. Primeiro vamos entender a questão das deformações. Vamos supor que eu tenha uma embarcação com 10 metros de calado. Então eu vou ter uma pressão de água aqui no fundo do casco de 10 metros de coluna d'água. Essa medida MCA, método de coluna d'água, é um daqueles vícios que eu digo que os engenheiros navais são cheios de tradições e vícios, mas ajuda muito a ter sensibilidade nas análises. Mas, voltando ao caso, se você tem um calado de 10 metros, o fundo do casco está submetido a uma pressão hidrostática de 10 MCA, 10 metros de coluna d'água. Vamos supor que no interior do tanque de carga eu promova um semivácuo e consiga uma pressão de menos 1 MCA. Logo, a diferença entre a pressão interna e externa na quilha é de 11 MCA. Então a quilha vai se deformar para dentro com uma pressão de 11 MCA. Tá me acompanhando? Tranquilo até agora? É só a retomada da discussão do vídeo anterior. Mas o interessante fica se eu aplicar 10,5 MCA de carga no duplo fundo. Então eu vou colocar o duplo fundo não com água, porque eu dificilmente vou alcançar essa combinação, mas com um lastro fixo, um lastro de chumbo ou ferro. Esse lastro de chumbo pode ter, então, 10,5 MCA de pressão na chapa do fundo do navio. Tudo bem? Bom, vamos analisar como fica a situação. A chapa do fundo só está submetida aos 10,5 MCA de pressão causada pelo lastro no duplo fundo e os 10 MCA de pressão hidrostática externa. Portanto, a chapa do fundo está submetido a 0,5 de resultante de diferença de pressão. Logo, ela vai se deformar para fora do casco com uma pressão de 0,5 MCA. E a quilha? A quilha está submetida a menos 1 de pressurização de semivácuo no interior do tanque de carga, 10 MCA de pressão hidrostática no fundo e 10,5 MCA de pressão de lastro fixo no duplo fundo. E a resultante disso é meio MCA. Então a quilha vai se deformar para dentro do casco com uma pressão de meio MCA, quer dizer, meio MCA para cima, para dentro
do casco. Então, a quarta combinação de carga, de deformações, seria possível. A grande questão é que eu desconheço qualquer projeto que possua um tanque de carga com pressão negativa. A rigor, nem sequer eu conheço algum projeto que o tanque de carga seja pressurizado. E aí sempre vai ter um aluno que vai dizer, professor, e o navio gazeiro? Bom, navios gazeiros, na verdade, transportam sim carga pressurizada, mas o que existem são cilindros ou tanques, tem as duas variações, ou cilindros verticais ou tanques esféricos, que esses sim são pressurizados. E esses cilindros e tanques, então, são colocados no porão de carga. O porão de carga em si não é pressurizado. Logo, esse exemplo que o aluno levantou, embora correto e pode aparecer como questão de prova, ele tem nenhuma aplicação prática conhecida. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Eu tenho muita coisa para contar para vocês ainda. Em especial eu quero falar da asa do avião. Essa sim é pressurizada e a gente vai entender como e por quê, já que a engenharia aeronáutica é prima irmã da engenharia naval e por muitos anos os projetos aeronáuticos foram todos feitos usando exatamente a mesma teoria desenvolvida na engenharia naval. Se você está curioso, continue assistindo esse canal, porque vai ter muito vídeo legal e também nós vamos falar bastante da estrutura e do funcionamento aerodinâmico de aviões. Não perca, espero que esteja aqui com a gente. Um forte abraço, pessoal!